A China acaba de reforçar os controles sobre a exportação de minerais raros, uma medida que na prática está sufocando a produção militar das potências ocidentais. Empresas estão sendo forçadas a buscar alternativas desesperadas em várias partes do mundo. Os preços explodiram. As cadeias de suprimentos militares dos Estados Unidos foram expostas como vulneráveis. E isso, meus caros, é um momento onde o planeta inteiro já está respirando sobre o peso de uma guerra comercial em ebulição e tensões diplomáticas que só crescem. Nos últimos meses, à medida que a Guerra Fria comercial entre Washington e Pequim se intensifica, o governo chinês impôs novas restrições às exportações de minerais raros. E não são quaisquer minerais, são precisamente aqueles que mantêm as engrenagens da indústria de defesa funcionando. Sim, após conversas diretas com o governo Trump, Pequim até ensaiou uma leve flexibilização, mas não se engane. As restrições aos minerais usados especificamente em sistemas de defesa continuam mais rígidas do que nunca. E agora preste atenção nesse dado. A China fornece sozinha cerca de 90% dos minerais de terras raras de todo o planeta. 90%. E ela não domina só a extração, ela domina a produção global de elementos absolutamente críticos, como o samário, o germânio, galho e o antimônio. O que isso significa na prática? Que Pequim controla os materiais usados para fabricar motores de drones, óculos de visão noturna, sistemas de satélite e até mecanismos de disparos de mísseis. Você entende o peso disso? Sem esses elementos, o Ocidente simplesmente não luta. Segundo fontes do setor, os preços de certas matérias-primas aumentaram até 5 vezes. E há casos ainda mais dramáticos. Alguns fornecedores estão relatando preços 60 vezes acima do padrão de mercado. Um fabricante americano de peças de reposição para drones, por exemplo, foi obrigado a suspender uma entrega a Forças Armadas dos Estados Unidos por 2 meses. O motivo? A indisponibilidade total de componentes críticos, todos fabricados na China. Isso não é apenas um problema de logística, isso é uma humilhação estratégica. E executivos da indústria de defesa americana estão gritando, quase implorando. A escassez é grave e o mundo está vendo quanto ainda dependemos da China para manter nossa própria segurança militar. Dependência, essa é a palavra que ecoa como uma bomba silenciosa no Pentágono. Enquanto os Estados Unidos apertam a retórica contra Pequim, a China aperta as torneiras dos insumos que mantêm o sistema de guerra americano operando. E isso, meus caros, confere a Pequim uma vantagem estratégica monumental. Mesmo com inúmeras tentativas de desenvolver fontes alternativas no Ocidente, os próprios executivos reconhecem. Alguns materiais são tão específicos, tão singulares, que simplesmente não podem ser produzidos economicamente fora da China. E não é uma questão de boa vontade, é uma questão de estrutura, de domínio tecnológico, de monopólio. E nesse xadrez geopolítico, os Estados Unidos e seus aliados estão descobrindo tarde demais que enquanto estavam investindo bilhões em armas, drones, mísseis, deixaram um flanco aberto, bem no início da cadeia de suprimentos. E esse flanco se chama China. A pergunta inevitável é: o que os Estados Unidos e seus aliados podem fazer diante dessa chantagem silenciosa? A resposta não é simples, mas começa com uma palavra: independência. Os Estados Unidos já deram os primeiros passos. Um deles foi a aprovação de um pacote gigantesco de estímulo que destina bilhões de dólares para o desenvolvimento de minas em solo americano, além de parcerias com países aliados como Austrália, Canadá e Japão. Também há investimentos massivos em tecnologia de reciclagem de materiais raros e em pesquisa para substituir certos elementos críticos por materiais sintéticos ou abundantes. Mas nada disso acontece da noite para o dia, não é mesmo? Uma mina leva anos para se tornar operacional. E mesmo com incentivos, poucos empresários estão dispostos a lidar com os custos ambientais e legais da mineração em solo americano. Outro caminho tem sido fortalecer alianças estratégicas. O Japão, por exemplo, assinou acordos para fornecer certos minerais de terras raras aos Estados Unidos.
A União Europeia também iniciou programas para diversificar sua cadeia de suprimentos e atrair novos fornecedores da África, da América do Sul e da Ásia Central. Só que ainda é pouco. A China passou décadas dominando esse mercado e o Ocidente está correndo atrás do prejuízo. O desafio agora é acelerar esse processo, antes que seja tarde demais. O Ocidente sempre se orgulhou da sua superioridade militar, mas agora a fragilidade está exposta. Não é o exército americano que está vulnerável, é a indústria que o sustenta. Um inimigo que consegue parar a linha de produção já está vencendo a guerra antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. A China não precisa atacar com mísseis, ela pode atacar com escassez, com embargo, com um simples bloqueio logístico, silencioso, escondido atrás de uma nota diplomática. Essa guerra já começou e a pergunta que fica é: quando o Ocidente vai acordar para isso? E o Brasil, se não entender o jogo agora, pode acabar sendo apenas mais uma peça no tabuleiro chinês. Você acha que o Brasil está preparado para enfrentar essa escassez no mundo? Ou há um plano sendo desenvolvido que nenhum de nós conhece? Comente aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo e você também pode se tornar um membro ativo do nosso canal. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima. They put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. I have a great relationship with President Xi. I hope it's going to stay that way. I have great respect for China, but they can't do this. We're going to have one shot at this, and no other president's going to do this, what I'm doing. And I'll tell you what, it's an honor to do it because we have been just destroyed what they've done to our system. You know, we have $36 trillion of debt for a reason. And the reason is that people allowed it to get that way. So we'll be talking to China. We'll be talking to a lot of different countries. And I think, you know, if we can make a really fair deal and a good deal for the United States, not a good deal for others. This is America first. It's now America first. And we didn't put America first. We put America last. The people that were in the Oval Office put America last, and we're not going to stand for it. Yeah, there can be permanent tariffs, and there can also be negotiations because there are things that we need beyond tariffs. We need open borders. You know, we almost had a deal with China where we're going to open up China. It was almost done. Some of you remember it during my first term, and it was very disappointing. We ended up making a great deal, $50 billion worth of product was sold, 50 billion, you'd like that in Israel. And I made that deal, but it wasn't the deal that I wanted. It was, the deal that I wanted was that, plus they were going to open up China so that our companies could go into China and compete with other countries and China for the, you know, for a large number of people. And at the very end, that deal was terminated and we went to a piece of the deal. And there are a lot of things outside of tariffs, but tariffs are very important. But there are a lot of things like opening up countries that were totally closed. China's essentially a closed country. In fact, it is a closed country.